Boa noite, povo de Deus, graça e paz, pela honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos fazendo a live agora. Era para ter até mandado uma mensagem, gente, mas como a correria foi um pouquinho complicada e também deixei disperso um pouco realmente durante o dia, mas estamos aqui sem deixar faltar o pão do dia, né? Por mais que seja um pouquinho tarde, 10 e pouquinho agora, mas creio que essa palavra vai chegar em muitos e a gente não pode deixar de falar do amor de Cristo, porque é muito precioso e é único também esse amor que o Senhor Jesus vem a nos acrescentar dia após dia. Tive um dia maravilhoso hoje com muitas pessoas, muitos servos de Deus no meu estabelecimento, graças a Deus, e há de crescer mais ainda com o ministério da Palavra de Deus sendo colocada e disponibilizada por todos, para todos, porque o foco do Evangelho é esse. O foco do Evangelho é a gente buscar cada vez mais almas para o Senhor. E essas almas realmente se reunir e se posicionar diante de Cristo da forma certa. É esse o grande intuito da palavra de Deus. A gente fala sobre muitas coisas, a gente fala sobre prosperidade, a gente fala sobre finanças, a gente fala muitas coisas sobre o evangelho, sobre multiplicações de peixe, mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de cuidar é da nossa busca a Deus, da forma que a gente deve nos preencher. Muitas vezes a gente, até mesmo nós pregadores, se posicionamos, colocamos o Evangelho, a palavra de Deus a muitos. Então, tudo que a gente se coloca, faz que as pessoas absorvem o máximo da palavra de Deus. É o nosso azeite que o Senhor transborda e direciona e se posiciona em intermédio de pessoas. A gente distribui, a gente dá, mas a gente também tem que buscar o azeite. A gente tem que se encher. E a palavra de hoje diz muito disso. A palavra de hoje diz sobre situações de como você tem que se posicionar para ser cheio de Deus. E também que não são todos que realmente tem os escolhidos de Deus para isso, para fazer esse ministério crescer. E também que a gente não devemos andar sozinho. Por mais que eu sou pastor da obra, essas coisas e tudo, sempre tem que ter, eu tenho que ter o pensamento de levantar mais pastores, mais pregadores, para se posicionar diante da obra de Deus. Que não é eu que levanto, quem levanta é Deus, quem direciona é Deus, quem faz é Deus. Mas tem que realmente, a gente não pode andar sozinho. Muitas das vezes a gente faz isso, a gente deixa a desejar, porque a gente é que nem uma música que tem, o dono da igreja é Jesus. E Jesus sempre quis pessoas capacitadas para receber o Espírito Santo e ser transbordado pelo Espírito Santo, e colocar na vida de outras pessoas da mesma forma, para levantar pastores, bispos, diáconos e assim vai. Então nosso foco é esse. Jesus, ele era Deus e mesmo assim ele não foi sozinho buscar Deus no monte. E vamos tentar saber que história é essa. É Mateus capítulo 17, o versículo é de número 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu-os em particular em um alto monte. Jesus, ele pegou quem? Ele pegou Pedro, pegou Tiago e também João. Então ele pegou os 3 discípulos. Ele poderia ir sozinho, mas ele pegou 3. Ele não poderia levar os 12? Poderia, mas ele pegou os 3. Então ele escolheu, talvez os que estavam mais preparados, no meio de todo aquele ensinamento que ele passava para aquele povo, para Jesus, que era direcionado por eles, por Jesus, aquele povo, os 12. Só que Jesus viu algo
diferenciado nesses três. Ele viu um algo a mais. Talvez é isso que a gente tem que mostrar para Jesus. A gente tem que mostrar para Jesus o que você possa acrescentar no ministério dele. Às vezes tem pessoas que são capacitadas por homens, mas as pessoas que têm que realmente ser capacitadas é por Deus, ser direcionadas a se posicionar diante dele. Para Jesus te escolher como para um lugar muito especial do ministério dele, você tem que se posicionar. Então, esses três que ele escolheu não foi à toa. De 12, ele escolheu esses três. E esses três foi com ele a esse monte. Vamos entender um pouco mais. No versículo 2, diz assim: E transfigurou-se diante deles o seu rosto, resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quer dizer, Jesus chamou os três e se colocou como Deus. Jesus mostrou para aqueles três que a forma verdadeira dele, que seu rosto resplandeceu como o sol, sua branca ficou, as suas vestes se tornou branca como a luz. Então, realmente, ele mostrou a excelência para esses três. Porque realmente, em algum ponto, esses três se colocou da forma que Jesus queria que ele se colocasse. As pessoas, aqui nem fala, o Senhor, ele não escolhe capacitados, mas o interesse da pessoa por Jesus, pela obra, pela palavra, o amor que essas pessoas realmente têm, é que vai mostrar que patamar você está no meio do Evangelho de Cristo, diante de Deus. E quando você está diante, mesmo você estando no mundo, mesmo você não fazendo as vontades dele, ele te escolhe. É só você se posicionar diante dessas coisas. Se posiciona. Fala assim, para mim servir a Jesus, eu preciso me colocar a Jesus. Às vezes a pessoa cansa de ouvir a palavra, cansa de ouvir a direção de Deus, cansa de ouvir, como chama? Correção. Só que ela mesma não se opõe para ela mesma se corrigir. E às vezes a pessoa deixa a desejar. A pessoa fala, eu preciso de Deus. Todos nós sabemos que a gente precisamos de Deus. Só que não se posiciona. Ah, mas eu preciso ao culto lá, é domingo, às 9 da manhã, oh, glória a Deus, eu vou ir, mas quando chega 9 horas da manhã, não aparece. Ah, mas fulano não apareceu, ciclano não apareceu. Será que quem vai estar perdendo? Será que é o pastor? Será que é a igreja? Ou será que é a pessoa que precisa de uma ajuda espiritualmente falando? Quem será que vai estar perdendo? Porque esses três se posicionou e foi, e seguiu Jesus, e andou com Jesus, e falou quando tinha que falar. Pedro mesmo foi um dos que mais fez isso. Até quando não era para falar, ele falou. Então, Pedro foi um dos escolhidos. E às vezes a gente fala, mas não cumpre as coisas que fala. Você fala assim, eu quero estar com Deus, eu quero viver em Deus, eu quero sair do mundo, eu quero parar de sofrer, eu quero ter um relacionamento estável, mas eu quero... E Jesus pode me dar tudo isso, mas não se posiciona. Eu quero largar os vícios, mas não consegue, porque você não consegue sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar, e esse alguém é só Jesus. Mas para você ter esse Jesus, você tem que procurar esse Jesus. Você tem que vir na casa de oração, na igreja. Você tem que buscar. Você tem que se posicionar. E dar um basta nessa situação e falar, eu não quero mais viver assim. Eu quero algo que possa mudar a minha vida. E Jesus é esse algo. Mas você precisa querer. Você precisa estar
ouvindo o que Jesus tem para te falar, para que um dia você, quem saiba, não ser escolhido e ver a glória dele. No 3 diz assim: e eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Olha só, Moisés e Elias, só dos dois abençoados. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estar aqui. Agora me diz uma coisa, quando você fala assim, eu quero estar lá, porque é bom estar aqui, é bom ouvir a palavra de Deus, é bom louvar com o Senhor, é bom a união entre irmãos. É maravilhoso. E quando você está aqui, você não quer sair mais. Assim como esses 3 também. Pedro chegou e falou: Jesus, vamos montar um negócio, eu vou ficar aqui mesmo. Aqui está tão maravilhoso que eu quero ficar aqui. Maravilhoso é quando você fala: eu quero ir na casa do Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero louvar para o Senhor, eu quero fazer diferente. Hoje eu não quero mais buscar em casa, hoje eu não quero mais só ficar na live, hoje eu quero sentir a busca, o clamor, a direção de Deus. O que Deus tem para falar comigo pessoalmente é melhor? É mil vezes melhor. Lembra-se que aqueles 12 se reuniram, eles 12 e uma multidão estava com eles. Gente de todos os lugares em Pentecoste. E aí realmente o Espírito Santo desceu e foi maravilhoso aquilo. E todo mundo se admiravam com tudo que viu. E uma das pregações que Pedro fez salvou quase 4.000 pessoas. Então realmente converteu quase 4.000 pessoas. Então, pessoas convertidas, se posicionou para encontrar e achou. Então, é dessa mesma forma que a gente tem que ser. A gente tem que se posicionar de estar diante da obra do Senhor Jesus. De se colocar, de se posicionar para estar diante de Jesus. Às vezes você deixa uma preguiça, um cansaço, uma temperatura, está no calor demais, está frio demais, aconteceu alguma coisa, se deixa algum foco desviar o seu foco. Mas para ver a glória de Deus na sua vida, você tem que se posicionar, você tem que estar com Jesus. Você tem que ser orientado por Jesus e separado por Jesus para ver a glória dele. E para você fazer isso, você tem que deixar o seu eu para trás. Você tem que se posicionar da forma certa. Falar assim, não, o que eu quero, eu estou com preguiça, eu estou com isso, estou com aquilo, não, mas eu quero Deus, eu vou estar lá. Eu vou fazer o possível e o impossível para estar lá. Porque o impossível Deus me ajuda a fazer. Então Deus vai olhar o seu coração e vai falar, eu estou contigo, meu filho. Se você vai para lá, eu também estarei lá. E aí a gente vai fazer uma festa para o reino dos céus, aonde, que nem eles falaram, não vamos sair daqui mais. Da mesma forma. Senhor, bom é estarmos aqui. Se quisermos, fazemos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e o outro para Elias. E, estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quer dizer, Jesus eles conseguiram ver Deus falando. Entenda, quando você se posiciona e fala assim, hoje eu vou me direcionar até aquele lugar, para saber o que Deus precisa falar comigo, o que Deus quer falar comigo, o que eu vou sentir naquele lugar, para saber se é de Deus mesmo. Então você tem que se posicionar e ir, ser direcionado, para que o Pai, para que o Senhor Jesus venha tocar, transbordar, e para que você venha conseguir ouvir a voz de Deus profundamente, você tem que se achegar. Você tem que vir. As pessoas passam por luta, situações, doenças,
e realmente, hoje em dia, quer ser curada da sua própria casa, mas não quer fazer uma comunhão entre irmãos. Eu canso de falar, já falei e continuo falando, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Mas eu sempre coloquei esse ponto. Não é que para você não precise mais na igreja. Você pode buscar no seu quarto, amém. Você pode buscar na sua casa, amém. Mas você tem que ter comunhão entre irmãos. E irmãos da mesma fé, se possível. Você tem que ser cheio de Deus e procurar o entendimento de Deus para com outra direção de irmãos também. Não o que você vai fazer do homem. Quando eu falo que Jesus reina em você, e você é a igreja de Jesus, que Jesus reina, você é. Jesus reina. Mas não quer dizer que você tem que deixar de estar em comunhão com irmãos. Porque isso a gente tem que fazer, a gente tem que estar em comunhão com irmãos. Então, para isso, para essa situação, que você vê a glória de Deus na sua vida. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe, dizendo: levanta-vos e não tenhas medo. Ergue eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Quer dizer, Jesus mostrou a glória dele e a glória de Deus resplandeceu diante daquele povo. E foi tanta que eles caíram no chão. Então, quando você pensa que Deus tem algo para você bom, é que na verdade ele tem um espetacular. Só que você precisa se posicionar, você precisa se colocar diante desse algo para que você possa realmente fazer das vontades de Deus e ser escolhido por Ele para também saber da glória dele. E a glória dele são para poucos, não são para muitos. Tanto que dos 12, ele escolheu 3. Você quer ficar de fora dessa glória? Você quer ficar de fora desse momento particular com Deus? Então, se você não quiser ficar de fora, venha também saber. Estamos aqui na rua Joana Pedroso, por enquanto, até Deus realmente direcionar da forma certa, nos posicionar no local que Ele queira. Por enquanto, estamos na rua Joana Pedroso dos Santos, número 4B. Venha participar dos cultos, venha conhecer as vontades de Deus na sua vida e venha ver as direções que Ele tem para te dar também. E estamos encerrando essa pregação, essa palavra, sem jamais deixar de colocar que está próximo o reino dos céus. E a obra é grande, falta trabalhadores. Então, venha fazer parte dessa obra, ser direcionado por Deus, escutar a palavra de Deus, ser modelado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo azeite do Senhor, e fazer parte dessa obra também, porque realmente é necessitada de ovelhas do Senhor. Povo de Deus, essa é a mensagem que o Senhor Jesus veio trazer para vocês, veio colocar, direcionar a cada um de vocês, que para ser servo tem que andar do lado de Jesus, e para andar do lado de Jesus tem que sim fazer comunhão entre irmãos, tem que se posicionar, não tem que ficar no cômodo, porque Jesus, Ele mesmo, lutou por cada alma, andou por muitos lugares, falando, pregando, direcionando, curando. E Ele não quer que você fique no comodismo, se colocando e se posicionando para ficar no lugar mais cômodo para você. O que é cômodo para você, talvez não é o que Jesus quer. No barco daqueles 12, só Pedro desceu. E os outros ficaram no lugar que era cômodo para eles. Então Pedro foi uma das figurinhas carimbada por Jesus que recebeu a maioria das bênçãos. Que recebeu um ministério que foi direcionado da igreja, que tudo que ligasse na terra estava ligado no céu. E foi uma bênção. Mas porque ele se posicionou e foi até Jesus. Então venha você até Jesus também. Venha fazer esse esforço para o Senhor Jesus
e venha ser direcionado pelo que Ele quer falar e vai falar, e a presença que você vai sentir naquele dia, naquele domingo. É o que eu te falo e te direciono diante do Senhor e Salvador Jesus. Senhor Jesus. Aqueles que querem se entregar a sua vida para Deus, eu quero me entregar, pastor, minha vida para Deus. Então vocês fechem os seus olhos agora, pede permissão para entrar diante desse Deus tão grande e poderoso. Senhor, eu me coloco diante de Ti, grande, poderoso, fiel e verdadeiro, digno de toda honra, glória e louvor, para pedir perdão por todos os meus pecados, consciente e conscientemente, para que o Senhor venha me perdoar de todos eles e que eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida, dos meus caminhos. E quando você fazer isso, se precisar se batizar, se batiza, que tem que realmente se batizar nas águas. Ah, mas eu já sou batizado. Então se batiza por uma conversão de verdade. Agora, se batizam, busca o Espírito Santo, seja direcionado. Como que eu faço para me batizar? Entre em contato comigo. O meu telefone geralmente está no Facebook, mas eu vou deixar sempre em cima de cada vídeo o telefone e o link lá do Facebook, do YouTube, para que vocês possam estar se inscrevendo, para que a gente possa estar fazendo a live no YouTube também, para que vocês entrem em contato comigo. Se precisar, estarei à disposição, eu e o Senhor Jesus, para batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você se torne uma nova criatura do reino dos céus. Povo de Deus, fique com Deus, que Deus abençoe essa noite, que os anjos sejam enviados diante de ti e da sua família, para abençoar, livrar de todo mal e ungir a tua santa e poderosa ação. Em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Fique na paz e uma boa noite.